Filipenses 1, do versículo 3. Vamos ler até o versículo 11. Nós vamos focar hoje um pouquinho mais no versículo 7 e no 8, mas vamos ler até o versículo 11. Eu quero incentivar os irmãos que leiam a carta de Filipenses em casa, ok? Vou estar trazendo mensagens nessa carta, então acho legal, acho importante que os irmãos estejam lendo essa carta em casa, para que cheguem aqui já com o texto aí na cabeça. É uma carta muito bonita, né? É a carta favorita de muita gente, né? Filipenses. Continue lendo em casa. Então vamos lá, Filipenses 1, do 3, versículo 3 até o versículo 11. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim, a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração? Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de poder ler a sua palavra. Te pedimos que ela possa falar aos nossos corações, ó Deus, e nos preparar, ó Pai, para vivermos conforme a sua vontade, imitando ao Senhor, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então a carta de Filipenses, né? Ela é uma carta de amizade exortativa de amizade, né? Como a gente comentou semana passada, mas vamos estar sempre relembrando isso porque isso é muito importante. Você vê que essa carta de Filipenses aqui, ela tem um tom muito diferente das outras cartas de Paulo. Você percebe que ele está aqui a cada frase, quase nesse começo aqui, dizendo o quanto ele ama esses irmãos, o quanto ele sente saudade deles. Você vê que tem um carinho, você vê que tem um relacionamento aqui, né? E você vê que em outras cartas, é claro que Paulo também demonstra um relacionamento, mas num outro tom. A própria carta de Gálatas que a gente tem estudado mostra ali um tom mais paternal, né? Paulo está admoestando, ele está exortando ali só, mas não tem amizade, igual tem aqui em Filipenses. Ele está bravo, ele está irritado, chama eles de insensatos. Aqui em Filipenses você vê que a carta tem outro tom. Você vê que ele está muito satisfeito com a forma como os filipenses estão conduzindo, né, a igreja deles local ali, apesar de ficar claro que há algumas pressões que eles estão sofrendo, né? Pressões externas, como a gente viu, e também algumas pressões ali internas. E você vê que aqui logo no início, né, como Paulo é completamente apaixonado pelo Evangelho, você vê que esse amor dele pelos filipenses é por isso, porque ele enxerga neles pessoas que são também apaixonadas pelo Evangelho, né? E no versículo 5, ele chama eles de cooperadores, né? Ele fala, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Então, cooperadores. Semana passada, a gente olhou, né, a forma em que esses cooperadores atuam. A gente atua internamente na nossa igreja, a gente atua externamente com os de fora, e a gente depois ficou tranquilo em relação a essa pressão, talvez, de ter que cooperar, e parece que a gente está tendo que cumprir alguma coisa como se fosse um farisaísmo, um legalismo. Não, porque essa obra toda ela é feita pelo Espírito Santo e ela começa dentro de nós. O avanço do evangelho que Paulo fala aqui em Filipenses, né, ele não está tão preocupado com o conteúdo. Em Filipenses, Paulo não está preocupado tanto com o conteúdo do evangelho, mas com o avanço do evangelho. E esse avanço do evangelho, ele começa onde? Ele começa internamente. Ele começa dentro de nós. E é algo que
transborda para fora. Então, nós vemos que o que a gente usa hoje em dia para falar sobre esse crescimento do evangelho interno dentro de nós é o que a gente chama de amadurecimento, né? Amadurecimento na vida cristã. Quanto mais maduros vamos ficando, melhores cooperadores vamos nos tornando, né? E essa é uma obra que é executada pelo próprio Deus, como a gente viu no versículo 6, e a palavra dele, né? A maneira visível como isso se apresenta, em um outro termo que a gente usa muito hoje, é discipulado, né? O discipulado é você conseguir alcançar uma maturidade cristã em que você é capaz de formar outros cristãos. E assim a coisa vai caminhando. Então não é um crescimento simplesmente numérico, é um crescimento interno. E isso naturalmente traz um crescimento numérico também. Não é pregar contra o crescimento numérico, né? Às vezes a gente usa essa desculpa de falar, não, o importante não são os números, mas é uma evidência do que está acontecendo dentro da igreja. Então, assim, isso naturalmente com o trabalho do Espírito Santo vai acontecer. Mas não é isso que a gente foca. A gente tem que focar nesse crescimento interno, nessa maturidade, né? E quais seriam as marcas, então, que a gente tem? Ok, entendi, eu tenho que ser um cooperador do evangelho. Dentro da minha igreja, fora da minha igreja, isso é obra de Deus, do Espírito Santo, isso vai acontecer. Quais são marcas que revelam se nós estamos no caminho? Como é que eu posso saber se eu estou sendo um bom cooperador? Nesse texto aqui, Paulo vai dizer algumas marcas aqui, porque dentro das frases que ele coloca aqui, elogiando e dizendo a saudade, ele vai colocando algumas razões. Se você observar, os comentaristas falam que aqui tem meio que duas orações. Tem uma oração de ação de graças, que vai ali do número 3, do versículo 3 até o versículo 8, que ele começa lá no 3, né, eu agradeço a meu Deus, então ele começou orando, agradecendo. E depois, no versículo 9, ele começa uma outra oração, né, esta é a minha oração, aí é uma oração de petição, ele está pedindo por alguma coisa. E nós vemos aqui várias palavras, vários conceitos aqui que Paulo está usando, para meio que dizer, ó, é meio que por isso que eu amo vocês, tá vendo? Vocês são cooperadores, vocês têm essas marcas. Até o versículo 7, ele agradece a Deus por algo que os filipenses que são o quê? Cooperadores que defendem e confirmam o evangelho. Depois, a partir do versículo 9, ele vai pedir para que Deus aumente algumas outras coisas que são também marcas de cooperadores. Que aumente o amor, que aumente cada vez mais o conhecimento, a percepção deles, que eles sejam irrepreensíveis. Todas essas, então, são marcas de cooperadores. No livro que eu comentei semana passada, no livro A Trelice e a Videira, a gente colocou os vídeos lá, né? Nossa irmã Leila testemunha, ouviu os vídeos, é muito bom, né? São vídeos que acrescentam muito, então quero mais uma vez incentivar os irmãos a assistirem esses vídeos, um por dia, assiste meia hora, depois assiste outra meia hora, assiste 20 minutos, depois outros 20 minutos, mas não deixem de ver aquele conteúdo, porque é algo que, se a gente conseguir aplicar na nossa igreja, através da ajuda do Espírito Santo, claro, e com muita oração e muito ensino, é algo que pode realmente aí, transformar a nossa realidade aqui como igreja, como cidade mesmo. E nesse livro, que tem sido muito bom para mim também para preparar essas primeiras pregações, e por coincidência ou não, acabou calhando muita coisa que eu li lá com a carta que eu já tinha escolhido, né, a Milena testemunha disso lá em casa. Tem um determinado momento do livro em que ele coloca lá que um bom cooperador, ele vai ser treinado. E ele vai ser treinado para alcançar algumas características. Então, um bom cooperador dentro da igreja vai receber um treinamento. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, essa palavra treinamento. Mas para ter algumas características, que no livro são 3 letras C. Ele fala que um bom cooperador vai ter convicção, vai ter caráter e vai ter competência. Convicção, caráter e competência. O que ele define como convicção no livro? Convicção, ele fala que é o conhecimento de Deus e entendimento da Bíblia. Se você olhar comigo no versículo 9, ele fala exatamente nessas palavras. Ó, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Então, convicção é conhecimento de Deus, entendimento da Bíblia. O caráter é a vida dos santos que se harmoniza com essa doutrina.
Caráter, se você ler comigo o versículo 10, ele fala, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Isso é caráter. E competência, ele fala que é a habilidade de falar a palavra de Deus aos outros de maneiras diferentes. Você tem essa competência, você consegue manusear a palavra de Deus e em um contexto de trabalho, de amizade, de vizinhança, de um desconhecido, você consegue trazer a palavra de Deus de alguma forma e defender ali o evangelho, que é um termo que ele usou aqui para falar dos filipenses no versículo 7. Ele fala, ó, eu tenho vocês em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo ou confirmando o evangelho, vocês participam comigo na graça de Deus. Então você vê que esses três conceitos se encontram aqui nessa passagem. Eu quero olhar para cada um deles com bastante calma, acho que não há necessidade de atropelar e trazer um monte de coisa de uma vez, mas na sequência dos versículos aqui, você vê que o que apareceu primeiro foi a questão da competência, a questão de defender o evangelho. Eu quero pensar um pouco isso com vocês agora de manhã. E antes de entrar, assim, de maneira mais direta na questão da competência, e de saber defender o evangelho, confirmar o evangelho, é importante a gente falar rapidinho sobre essa questão do treinamento. Esse termo treinamento, né, quando a gente ouve, a gente pensa em uma coisa meio mecânica, né? Uma coisa, tipo, treinamento para o mundo, treinamento de uma forma não espiritual, não cristã, é só a realização de várias tarefas, né? Você tem o foco ali no resultado e você pressupõe que eles vão ser sempre uniformes, inclusive, né? Se você fizer isso desse jeito, vai acontecer aquilo. Se você fizer isso desse jeito, vai acontecer aquilo. Dentro da perspectiva cristã aqui, nossa, da igreja local, há um pouco disso, claro, não tem como fugir disso, mas o treinamento dentro da igreja, ele é muito mais relacional, ele é muito mais de vida mesmo, um com o outro, né? Você vê que essa palavra treinamento, ela pode não aparecer explicitamente no Novo Testamento, mas o Novo Testamento fala muito disso. É a respeito de um pensar e de um viver de maneira cristã. E não somente habilidades e competências, né? Você vai ser treinado para ter umas habilidades, treinado para competências. É um estilo de vida, é uma forma de pensar. Aí você fala, então escolhe outra palavra. A palavra treinamento vai confundir a gente, né? Mas a palavra treinamento ela acaba sendo muito boa porque ela não deixa a gente escapar de algumas coisas que são essenciais quando a gente fala sobre treinamento, que é o quê? Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter esforço, você tem que ter disciplina, você tem que ter paciência. Não é verdade? Então, é adequado que esses autores usem essa palavra treinamento por conta disso, porque nessa palavra tudo isso se encaixa também, né? E nós aqui como cristãos que vamos treinar uns aos outros, discipular uns aos outros, temos que ter tudo isso. Nós temos que nos esforçar, nós temos que ter responsabilidade, temos que ter disciplina, temos que ter paciência, né? Esperar os resultados lá na frente, né? Então, acho que a palavra acaba sendo adequada mesmo, né? No livro, eles falam que a ideia é transmitir tanto doutrina, quanto transmitir vida também, um estilo de vida. O foco é o ensino, você vai ensinar as pessoas, a gente tem usado muito esse termo na nossa igreja, né, que a gente quer aprender, né, a ser uma igreja, a gente está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, mas o exemplo é muito importante, é o exemplo que leva a um caráter específico e não só uma competência e uma habilidade, né? Isso tudo é o quê? Não tem como você escapar. Como isso acontece, então? Relacional, são relacionamentos. Não tem como fugir disso. No mundo, você pode fazer um treinamento lá em um lugar e não saber nem o nome da pessoa que está falando. Você sabe só o primeiro nome e não sabe o sobrenome. Dentro de uma igreja, isso não tem como. Dentro de uma igreja, você tem que conhecer os seus irmãos. É algo relacional, não tem como fugir. Você olha aqui para esse início de Filipenses, claramente Paulo tinha o que com eles aqui? Um relacionamento. Ele não foi só lá, abriu a igreja e, pessoal, boa sorte, tá tudo bem. Quem que era aquele cara que passou aqui mesmo? Não. Há um relacionamento, há um amor, há uma saudade. Você vê, então, que é isso que move mesmo o evangelho. É isso que acontece dentro da igreja. Então, é interessante notar que nos versículos que a gente está focando ali hoje, que é o 7 e o 8, ele deixa muito claro que isso é uma responsabilidade de todos, porque ele fala assim, ó, é justo que eu me sinta assim a respeito de
todos vocês. Ele vai falar todos vocês em 2 versículos 3 vezes. Observa só, lê comigo no versículo 7. Ó, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Por que isso é importante? Porque a gente acha, às vezes, que a função de treinar alguém, ou de ser treinado, ou de ser um discípulo, de fazer discípulos, é só do pastor, é só das pessoas que são ordenadas, mas não é. É a atividade de todos nós. Ele estava feliz com todos ali. E ele está falando de quem quando ele fala aqui no 7? De quem ele estava falando no 5. De quem ele estava falando no 5? Dos cooperadores do Evangelho. Então é todos nós temos que ser. O nosso maior inimigo para impedir que a gente tenha isso dentro da nossa igreja é o individualismo. Eventualmente nas pregações eu tenho falado sobre isso assim, mas hoje eu vou falar muito não, 1 minuto ou 2 só sobre isso. Mas esse é um problema, o individualismo é um problema que direta ou indiretamente a gente está sendo treinado para ser assim. A gente é treinado para ser assim quando a gente assiste filmes, propagandas, nas músicas que tocam no mundo, nas conversas que a gente vê, nos posts da internet, nos vídeos motivacionais. O individualismo, ele é pleno na nossa sociedade. Quando o negócio aperta, a pessoa fala o quê? Não, eu vou pensar em mim. Né? Vou pensar em mim. Então você vê que isso é algo que para a nossa sociedade é normal, é até incentivado, que você seja individualista. Não tem nada mais oposto ao que a gente estava falando até agora do que isso. Como que a gente vai conseguir ser igreja? Como que a gente vai conseguir fazer esse treinamento sendo individualistas? É algo que não tem como. É água e óleo. Não dá. Certo? Você pode até tentar misturar ali por um momento, mas logo vai separar. Não tem como. Então, esse é um diagnóstico na nossa sociedade que ele nem é colocado só por cristãos ou por pastores. Você pega filósofos seculares, tem um filósofo canadense que chama Charles Taylor, ele tem uma frase assim, ele fala: a nossa era é marcada por uma ética de autenticidade, que frequentemente coloca o eu no centro de tudo. Autenticidade, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser completamente diferente de todo mundo. E isso é completamente o oposto do que a Bíblia fala. Porque se você vir aqui em Filipenses mesmo, no capítulo 2, no versículo 7 ou 17, deixa eu confirmar aqui no capítulo 3, eu acho que não sei se eu anotei esse versículo. Eu acho que eu anotei, assim, deixa eu só achar ele aqui. 3,17, é o 3,17, né? Ele fala o quê, ó? 3,17, tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Na verdade, nem era esse versículo, 3,7. Perdão, passou para Colossenses, eu nem percebi. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Sigam o meu exemplo, ele não fala assim, ó, sejam autênticos. Pelo contrário, ele fala, imita os outros. Segue o exemplo dos outros. Então, o Jonas Madureira tem um livro lá que chama O Custo do Discipulado. E nesse livro ele fala assim, ó, um cristão não pode, de forma alguma, viver sob o paradigma da autenticidade. Ele usa a mesma palavra que esse filósofo canadense usou, autenticidade. Ele fala, é preciso tanto imitar Jesus, a gente tem que imitar Jesus, não é ser autêntico, imitar Jesus. Mas ele fala que não basta você imitar, você tem que resistir à tentação de ser autêntico. Porque o que é bombardeado para todos nós o tempo todo é que a gente tem que ser autêntico, único, completamente diferente. Então, dentro desse treinamento que vai nos levar a ter algumas marcas de bons cooperadores, deixaria Paulo feliz e Jesus ainda mais, o individualismo é o que mais pode sufocar isso, né? Então, o treinamento do qual a Bíblia fala, ele é tão relacional, né, que às vezes ele é quase uma paternidade ali mesmo, né? Os autores lá do Delício Videira tem uma frase lá no livro que eles colocam lá: esse treinamento é uma pessoa amando tanto a outra que deseja vê-la crescer, progredir e estar preparado para engajar-se na obra fiel de longa duração que na misericórdia de Deus verá isso acontecer. Então, é tão relacional quanto realmente um pai e um filho. Então,
fica essa aplicação para nós, né? Que a gente tente fugir desse individualismo que às vezes para nós é tão natural, porque é o mundo que a gente vive. E é uma batalha realmente fugir disso, e é só pela ação do Espírito Santo muitas vezes que isso vai acontecer, certo? E aí, para entrar na questão das marcas, eu quero falar com vocês rapidamente sobre essa marca que eles trouxeram da competência, porque eu entendo que ela aparece aqui no texto, né? Ela aparece aqui no versículo 7, né? Você vê que quando Paulo usa o termo ali defender, né? É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração. Por quê? Por que vocês estão no meu coração? Por que eu amo tanto vocês? Que tipo de cooperadores vocês são? Vocês são os cooperadores que quer nas correntes que me prendem, ou quer defendendo e confirmando o Evangelho? Todos vocês participam comigo da graça de Deus. A graça de Deus que ele fala aqui nesse versículo é literalmente a obra ministerial de Paulo. Ele entende que a obra ministerial dele, ou se a gente trouxer para o nosso contexto, a igreja local, nossa aqui, é a graça de Deus você poder fazer parte disso. E ele fica muito satisfeito com isso. No que diz respeito à competência, gente, para a gente falar sobre como o pessoal lá do livro fala, o que eles definem lá como competência? A habilidade de falar a palavra de Deus aos outros de maneiras diferentes. A habilidade de falar da palavra de Deus aos outros de maneira diferente. O versículo mais famoso da Bíblia em relação a defender o Evangelho é 1 Pedro 3,15. Defender o Evangelho nada mais é do que está nesse versículo. 1 Pedro 3,15. Ele fala assim, ó, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E, se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Se alguém perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para explicá-la. Isso é ter competência. Isso é você ter uma marca de um cooperador competente. Muitas vezes esse versículo, ou esse termo defesa do Evangelho, ele é tratado apenas como apologética, aquela questão de defender a fé com argumentos racionais e historicidade, e é um pouco disso também. Isso também faz parte de alguns contextos, né? Eu quero até contar uma história para vocês, que eu não sei se vocês viram isso. Isso aconteceu meio que numa bolha ali, mas de quem fala inglês essa semana. Eu acho que vai chegar isso para vocês, quem sabe daqui uns dias. O pessoal vai começar a traduzir esses vídeos e falar essas coisas, vai aparecer para vocês. Mas acabou de acontecer algo grande, acabou de acontecer algo assim impactante dentro da expansão do Evangelho, que foi o seguinte: vocês vão ver a importância da competência nesse sentido. Tem um historiador bíblico jovem, ele tem a minha idade, ele tem 35 anos. Ele chama Wes Huff, ele é canadense. E ele é só um estudioso. Ele era um estudioso e alguém que dedicou a vida dele a estudar a Bíblia de maneira histórica mesmo. Ele já chegou a ir lá no Oriente Médio, já chegou a ir lá em Jerusalém. Ele é aquele cara que pega nos papiros lá mesmo da Bíblia, sabe? Assim, ele sabe ler aquilo, ele sabe escrever aquilo. Ele é um linguista, ele tem esse conhecimento, ele tem essa competência. A gente sabe que na internet as pessoas às vezes se colocam como especialistas das coisas, e a última coisa que elas são é especialistas, né? E nesse contexto tinha um americano lá que se chama Billy Carson. Ele é mais um cara que ele coloca teorias completamente malucas sobre a Bíblia, coisas completamente infundadas, e as pessoas davam um enorme valor para esse cara. Ele aparece em podcasts muito famosos, podcasts que alcançam milhares de pessoas, dizendo bobagens, assim como Jesus nunca foi crucificado, ou que a Bíblia é forjada, esse tipo de coisa. Totalmente contra o que qualquer estudioso, qualquer pessoa que se debruça sobre os artefatos antigos, seja arqueológicos, seja os papiros, lá sabe que não é verdade. Mas isso se espalha. A pessoa vai num monte de podcast famoso e se espalha. E de uma forma ali, que aí eu preciso resumir a história para vocês, mas de uma forma muito assim, Deus orquestrando mesmo, aconteceu de esse cara da teoria das conspirações aí aparecer em um podcast junto com esse
historiador, esse Wes Huff. Ele foi convidado para conversar com esse rapaz e a gente não sabe se ele não olhou direito qual eram fugiu a palavra. A gente não sabe se ele não percebeu que ele ia falar com... Oi? Ele não leu a pauta da conversa, ele não viu que esse cara era realmente um especialista naquilo. E quando começou a conversa ali, ele começou, tipo assim, simplesmente dizer que tudo que ele estava falando era errado. E o outro cara só falou assim, tá bom, se você falou que tá errado, tá bom, então tá errado mesmo. Ele não tinha como contra-argumentar. E foi algo assim tão avassalador, você vê a competência que esse cristão tinha e a incompetência que esse outro rapaz tinha, e aquilo chocou a internet de uma forma em que esse Billy Carson, ele tinha dado uma entrevista no podcast do Joe Rogan, não sei se vocês sabem quem é, mas é o maior podcast do mundo, literalmente, o maior podcast do mundo. E aconteceu que na semana passada, esse estudioso canadense, cristão, deu uma entrevista também do Joe Rogan. Porque isso tomou uma proporção tão grande que ele foi lá, deu uma entrevista de 3 horas para esse cara, mostrou todo o conhecimento bíblico que ele tem ali e, no final, fez uma apresentação assim, maravilhosa do Evangelho. Foi algo muito impactante. Então você vê que a gente às vezes acha que a convicção é importante, ela é, óbvio que é. O caráter é muito importante. Se esse Wes não tivesse caráter, não tivesse convicção, ninguém ouviria ele. Mas você vê a importância de você ter competência, de você colocar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas entendam. E isso vem, é claro, através de ensino, através de leitura, mas é também através de comunhão. É através de relacionamento. É através de, nas nossas conversas do dia a dia, a gente falar de várias coisas que é normal, óbvio, mas falar também de Bíblia, falar de teologia, falar de, né? Nós temos que estar preparados, ok, não para dar uma entrevista sobre a historicidade de Jesus no maior podcast do mundo, mas a gente tem que estar preparado para conseguir fazer uma apresentação que seja clara do Evangelho às pessoas. É assustador, às vezes, para mim lá na escola, muitos alunos que eu tenho a oportunidade de conversar, às vezes, sobre Bíblia, sobre Jesus, e que se dizem nominalmente cristãos, e de várias denominações, inclusive, e às vezes eu pergunto assim, você consegue explicar o que é o Evangelho? E a pessoa já teve uma aluna que me disse assim, é por isso que eu me incomodo tanto lá na igreja, porque eles falam de tudo, mas não falam o mais importante. Então nós temos que ser uma igreja que tem competência bíblica, que sabe fazer uma apresentação básica do Evangelho, que sabe defender o Evangelho, que sabe colocar isso para alguém de uma maneira um pouco mais lógica e racional, que sabe colocar isso, às vezes, para uma pessoa no momento que ela está sofrendo uma dor, de uma perda. Você fala com alguém ali, é um vizinho seu que está com um problema, com alguém doente, você encontrou alguém na fila do mercado, é alguém no seu trabalho. Você vai dar um presente para alguém, coloca uma carta junto, escreve alguma coisa, e você faz ali uma apresentação para do Evangelho. Quando alguém chega para você com alguma pergunta, né, que em momentos de tragédia às vezes é tão comum, né, aonde está Deus agora, o que está acontecendo, você saber responder isso. E a competência não é saber tudo, é quando você não souber tudo o que responder, você fala assim, eu não sei como dizer isso, mas semana que vem eu te falo. E aí você tem irmãos para conversar sobre aquilo, para procurar uma resposta, que pode às vezes ali abrir os olhos da pessoa, e você nessa defesa do Evangelho está cooperando com o reino. Então, às vezes essa parte de manusear, né, ou como os autores ali dizem, mais uma vez, de você saber, de você ter essa habilidade de falar da palavra de Deus aos outros de maneiras diferentes, isso fica um pouco de lado, né? A gente aprende ali um beabá, a gente lê a nossa Bíblia, a gente sabe 1 ou 2 versículos lá dos Salmos, e às vezes no momento em que a gente pode trazer uma coisa impactante para a pessoa, a gente não consegue. E nós temos que ser capazes de apresentar o Evangelho para as pessoas, mostrando para elas os ídolos que elas têm na vida delas, mostrando para elas como, enquanto elas não colocarem Deus como prioridade mesmo, as coisas não vão funcionar. A gente tem que mostrar para elas o sacrifício de Jesus, que ele é completo, que nos justifica, que nos substitui na cruz. A gente tem que, de uma forma que as pessoas compreendam, a gente tem que ser capaz de fazer isso. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala que eu fico feliz com vocês, porque vocês conseguem defender e confirmar o Evangelho. Então, um bom cooperador, uma marca dele é que ele consegue defender e confirmar o Evangelho. E isso vai vir através de ensino, né, através de oração, de comunhão, de estarmos juntos também.
E, se você observar no texto, acredito que não seja só uma coincidência que logo ali do lado de defender e confirmar o evangelho, Paulo estava falando das correntes dele. Porque uma das formas mais efetivas que nós temos de defender e confirmar o evangelho são através das correntes que nos prendem, são através dos nossos sofrimentos. O mundo fica chocado quando ele vê um cristão passando por um sofrimento, passando por uma corrente, passando por um momento de tribulação, com alegria, com uma esperança que é viva mesmo. Isso é tão impactante quanto um cara fazendo um podcast falando sobre a historicidade de Jesus para um cara que é ateu e o cara fica impactado com aquilo. No nosso contexto é isso, é saber lidar com os sofrimentos e os problemas de uma forma que mostre para as pessoas que nós temos uma esperança que é diferente de um mero otimismo. Não é só um otimismo, é algo mais vivo, é algo que é uma esperança mais forte. Sobre isso, né, o John Piper tem uma frase que ele fala para a gente não desperdiçar o nosso sofrimento. A gente nunca pode desperdiçar o nosso sofrimento. Ele fala assim, ó, as nossas boas obras, veja bem o que o Piper fala, as nossas boas obras não bastam para despertar a atenção das pessoas pela glória de Deus. Não é que não é importante, é que elas não são suficientes, elas não bastam. Em geral, as pessoas só entendem que Deus está por trás das nossas boas obras quando elas nos veem passar por algum sofrimento que, na maioria das vezes, lhe causaria ira ou desespero, mas cujo efeito sobre nós é diferente. A pessoa olha para aquilo e fala, não, eu estaria desesperado, eu estaria completamente irado. E vê que em nós esse efeito é diferente. Ela vê que nós nos alegramos nas provações. E como é difícil isso, né? Você realmente se alegrar na provação. Por isso nós temos que ter comunhão, porque sozinho não dá, não. Se alegrar na provação sozinho, não dá. A defesa do evangelho, ela tem que ser comunitária, ela tem que estar um junto com o outro. As pessoas veem que essas provações não produzem sentimentos de egoísmo ou de autopiedade e nem um espírito mesquinho. Ao contrário, elas veem alegria e elas não entendem o motivo dessa esperança quando tudo parece estar desabando à nossa volta. Jesus passou a ser um tesouro para nós, muito mais precioso do que tudo que o mundo oferece. E, portanto, quando a perseguição ou a desgraça leva embora os prazeres deste mundo, continuamos a ter Jesus e a ter alegria. E eu vou ser muito sincero com vocês, se eu tiver que viver isso aqui individualmente, eu não consigo. Se eu tiver que passar por momentos como esse aqui sozinho, eu não consigo. E esse é um momento em que Deus usa as nossas vidas para defender e confirmar o Evangelho. Temos que estar preparados, então, em todos os frontes para defender e confirmar o Evangelho. O Spurgeon, né, ele resume da seguinte maneira, para a gente encerrar. Ele fala que nós não temos que nos preocupar em convencer ninguém. A convicção em relação ao Evangelho vem pelo próprio Espírito Santo. É Ele quem faz a obra, né? O nosso currículo para fazer parte da Trindade foi negado. A gente não tem as qualificações necessárias para fazer parte ali da Trindade. É o Espírito Santo, é o próprio Deus quem confirma a obra dele. O que cabe a nós é semear essa obra, o que cabe a nós é lançar essas sementes de uma maneira competente, de uma maneira que, né, seja realmente efetiva. Mas ele diz que, ele resume que o nosso trabalho é basicamente, ele fala assim, o Evangelho é um leão enjaulado. O Evangelho é um leão dentro de uma jaula. Basta você abrir a jaula. O nosso papel é abrir a jaula. A gente tem que ter competência para isso. Só para abrir a jaula. Depois todo o resto, o leão vai fazer por conta própria. O Evangelho vai fazer por conta própria. Porque a força do Evangelho é inigualável, né? E em nome de Jesus nós vamos viver para ver isso acontecendo na nossa igreja e na nossa cidade. Vamos ser competentes para abrir a jaula do Evangelho para que a gente possa ter essa marca de um bom cooperador. Amém? Vamos orar? Pai, querido Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, e a Tua Palavra possa nos ajudar, nos conduzir
a ser bons cooperadores, ó Deus, que carreguem essas marcas e que a marca da competência, ó Deus, possa ser algo que a gente busque com diligência, Pai, tanto no ensino, no aprendizado, na leitura, mas principalmente na comunhão, estando um com os outros, ó Pai, para propagar as Tuas boas novas, ó Deus, a todo aquele que puder ouvir, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.